Olá, senhoras e senhores, boa tarde para vocês. Tudo bem? Como é que vocês estão nessa sexta-feira? Abençoada por Deus. Quero pedir a permissão para de entrar aí dentro da sua casa, no seu lar, onde você estiver, neste feriado, de sexta-feira. E nesta feita quero aqui trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Tenho certeza que o Senhor quer falar contigo através desta palavra que será pregada agora dentro de instante. Eu gostaria de convidar você para que você venha abrir os ouvidos da tua alma, do teu coração e ver o que Deus tem preparado para a tua alma nesta tarde, amém? Eu quero trazer uma reflexão bem conhecida que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 3, o versículo 1 vai nos dizer: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Glória a Deus. Mediante esta palavra que se encontra aqui nesse livro do Êxodo, que é o livro da saída, aonde a nação de Israel ali estava sendo escravas do Egito, de Faraó. A nação de Israel era oprimida. E Moisés ele foi educado ali nas maiores faculdades, na maior educação ali humana, melhores graduações de escolas ali por meio ali de Faraó, da corte real de Faraó. E Moisés ele era genro de Jetro e seu sogro. Ele tinha rebanhos de ovelha. E Moisés passou longos anos, 40 anos ali, peregrinando ali no árduo labor ali, cuidando das ovelhas. E Deus ali tinha um propósito para com a vida de Moisés. O nome Moisés quer dizer tirado das águas. Glória a Deus. A história de Moisés foi uma história marcada por luta, por sofrimento, pois diz que os outros reis antes do rei de Faraó, pelo qual criou Moisés, diz que eles perseguiram e mataram todos os primogênitos, as crianças, os machos, porque havia uma profecia de Deus, que Deus havia de derrubar tanto o cavalo, quanto o cavaleiro. E Moisés foi um grande milagre de Deus, um grande propósito, um grande chamado. E quando Moisés ali, ele estava sendo ali já gerado pela sua mãe Joquebede, diz a palavra de Deus que a sua mãe, Deus deu estratégia, e ela foi ali, colocou ele dentro de um junco, de um cesto, e colocou ele nas águas ali do rio Nilo. E já era projeto de Deus, porque quando Moisés é lançado ali por sua mãe para proteger ele da morte, Deus guiou ali aquelas águas e o cesto foi levado até as águas do rio Nilo. E a filha de Faraó se banhava naqueles rios ali. E quando ela vê aquela criança, ela leva ele para casa, dá um nome a ele, colocou ele como príncipe do reinado de Faraó e foi educado nas maiores faculdades, nas maiores academias de educação na terra humana. Mas interessante é que todos esses 40 anos não foi suficiente para Deus usá-lo e capacitá-lo na obra do Senhor. Porque Deus tinha uma grande chamada, Deus tinha grande propósito na vida de Moisés. E Moisés, com a sua educação humana, por mais graduado, por mais intelectual que ele conheceu e foi educado nas maiores academias acadêmicas de educação no Egito, não era o suficiente para Deus usá-lo. Então Deus queria usá-lo segundo a capacidade de Deus e não segundo a capacidade humana. E diz o texto no versículo 2 desse capítulo 3 de Êxodo: E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro ali no Monte Horebe. Glória a Deus. E o rebanho todinho. E veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Diz a palavra de Deus que... E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Moisés estava acostumado, como pastor de rebanho de ovelha, a ver sarça pegando fogo no deserto. O deserto, em média, dá entre 50 graus e 60 graus de temperatura durante o dia. O sol é castigante, o deserto é muito quente. Então Moisés, era natural ele ver uma sarça pegar fogo. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que a sarça pegava fogo e ela não se consumia. E vai dizer o texto que Moisés disse: Agora me virei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queimava. Então interessante que Moisés, o que chamou a atenção dele é que a sarça não se queimava.
porquanto o anjo do Senhor apareceu no meio de uma sarça. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E Moisés disse: Eis-me aqui. Moisés agora está ouvindo agora a voz de Deus diretamente no seu coração. Uma voz diferente de outras vozes. Uma voz diferente de qualquer voz humana. Era o próprio Deus bradando e tendo encontro com Moisés no meio de uma sarça. Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que quando Moisés se aproximou para se chegar à sarça, diz a palavra de Deus que o Senhor falou no versículo 5 e disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Oh, glória a Deus! Quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos na presença do Santo dos Santos, no Senhor dos Senhores. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, e Moisés não poderia se apresentar diante de Deus com as sandálias do Egito, com toda a capa do Egito que eles tinham adquirido, o conhecimento, o intelecto, a sua vida outrora nas maiores faculdades do Egito. Ele tinha que tirar as sandálias dos seus pés. Sandália fala de andar, e o andar de Moisés era um andar outrora no Egito, um andar de intelecto, um andar de culturas no Egito. E Deus queria uma nova vida para Moisés. Deus queria uma nova chamada na vida de Moisés. Talvez você esteja dizendo: Deus, o Senhor quer algo com a minha vida. Com certeza Deus tem um plano na minha vida. E o que é que eu devo fazer para me achegar a esse propósito, esse projeto de Deus na minha vida também? Glória a Deus. Talvez você diga: eu tenho adquirido muitos intelectos, eu tenho adquirido acadêmicos em antropologia, sociologia. Talvez você seja uma pessoa graduada, esteja falando com pessoas do outro lado aí, que seja graduada em doutorado, mestrado. Mas eu quero dizer para você que toda esta capacidade, bendito seja o nome do Senhor, toda esta capacidade que você tem adquirido humanamente não é o suficiente para Deus te usar. Não é necessário tudo isso para Deus te capacitar. Porque Deus não precisa do teu intelecto humano, Deus não precisa da tua capacidade humana, Deus não precisa da tua graduação humana. Deus precisa de um coração arrependido, de um coração voltado para Deus, uma alma contrita, um coração contrito. Diz a palavra de Deus que Ele não desprezará. Amém? Então Moisés, ele precisava ter um encontro com Deus, e Deus encontrou Moisés. E diz tão somente: não te chegues para cá, Moisés. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Glória a Deus. E Moisés precisava de um encontro pessoal com Deus. Moisés precisava de um encontro divino do Senhor. E Moisés, meus irmãos, no longo do texto, não vou me ater aqui, mas fala de muitas coisas que Moisés rejeitou o chamado de Deus. Mas era com Moisés que Deus queria levantá-lo como libertador, como legislador, glória a Deus, como homem guerreiro, como homem de estratégias. E diz a palavra de Deus que os longos 40 anos de Moisés não serviu de nada para Deus usar ele na obra do Senhor. Deus tinha uma grande missão na vida de Moisés, mas era necessário Moisés tirar a sandália dos seus pés. Talvez eu esteja falando com pessoas do outro lado e está dizendo assim: eu ainda tenho as sandálias do Egito, eu ainda tenho umas condutas do Egito, eu ainda tenho alguns comportamentos do Egito. E eu quero dizer que Deus marca encontro contigo neste deserto também. Deus marca encontro com a tua vida e a tua alma para dizer para você que Deus está dizendo para teu coração nesta noite: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Na presença de Deus é santo. Na presença de Deus nós temos que estar com o coração voltado, um coração arrependido, para que o nosso Deus venha nos utilizar de cada um de nós e nos usar para a glória do seu nome e para a grande obra que Ele tem designado para cada um de nós. Talvez você diga: mas logo eu, como você diz, pode dizer até como Moisés, eu sou um homem pesado de língua, eu sou um homem de lábios impuros e pesado de língua. Mas eu quero dizer que Deus tem altenaz, brasas vivas do altar, para queimar e tocar na tua língua, tocar e purificar a tua boca, purificar a tua alma, e você ser usado para a glória do nome de Jesus. Isaías também, ele teve uma grande visão, e ele viu o Senhor no alto e sublime trono,
e com os anjos tinham 6 asas, e com cada 2 asas voavam, com 2 cobriam seus pés, e com 2 cobriam seu rosto, e cada um clamavam, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Bendito seja o nome santo de Jesus. E quando Isaías viu aquela visão, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, pois habito no meio de um povo de lábios impuros e de puros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E diz a palavra que um anjo voou com a brasa viva tirada do altar, e diz a palavra que tocou nele, e diz: eis que a tua iniquidade é tirada. Oh, em nome de Jesus. E diz a palavra que Isaías falou, aleluia, dizendo que a voz de Deus bradou, a trindade divina falou: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías, quando ele foi purificado, ele foi tocado, glória a Deus, a sua alma foi purificada, ele disse: Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós é purificado, a gente está disponível ao serviço de Deus. Quando nós é libertado, transformado e permitimos Deus transformar a nossa vida, nós somos aptos para ser usado na obra do Senhor Jesus. Amém? Talvez você diga: mas eu tenho algumas coisas ainda que interrompem eu fazer a obra de Deus, algumas coisas que interferem de eu ser usado por Deus. Mas eu te convido nesta tarde, coloca a tua vida na mão de Deus, coloca a tua vida nas mãos do Senhor, entrega a Ele, confia nele. Glória a Deus. A Bíblia diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, crede no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa também. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Então nesta tarde fica esta palavra, fica esta mensagem de Deus para o teu coração. O Senhor quer te usar também, mas Ele não conta com os teus intelectos, com a tua antropologia, sociologia, com as tuas faculdades. Deus não conta com as tuas eloquências humanas, porque o poder de Deus é que deve ser manifestado em cada um de nós. Amém, meu querido? Minha querida, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Já estou aqui no trabalho de círculo de oração, fazendo a obra do Senhor Jesus. Amém? E a Bíblia diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se podemos achar, invocar enquanto Ele está perto. Amém? Louvado seja Deus, louvamos a Deus porque esse período de lockdown finalizou. Estão com as medidas restritivas, né, os horários reduzidos dos trabalhos, dos templos, da casa do Senhor. Mas mesmo assim, dentro do espaço de pouco de tempo, nós estamos buscando ao reino de Deus. Amém? A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Em nome de Jesus, que a tua vida seja totalmente impactada pelo poder desta palavra, em nome de Jesus.